Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Na aula de hoje trataremos aqui das funções de várias variáveis, em especial das derivadas parciais. A aula de hoje corresponde à parte 5 do curso de funções de várias variáveis. Gente, primeiramente, quero deixar claro para vocês, pelo título Derivadas Parciais, o nome parciais dentro do contexto das derivadas está relacionado à dependência das variáveis o qual a função faz parte. Então, ou seja, o que eu quero dizer nas entrelinhas é que as derivadas parciais estão relacionadas a funções com mais de uma variável. Quando se tem a derivada de uma variável, essa palavra parcial ela não é dita. É derivada normal, como vocês já viram lá no curso de cálculo 1. A diferença agora é que nós vamos tratar de derivadas com mais de uma variável. Pois bem, para nós entendermos esse contexto e a definição do que é uma derivada parcial, como eu disse, nós trataremos de funções aqui com mais de uma variável. Em especial, vou escolher uma de duas variáveis, até conhecida de vocês. Um caso aqui que eu já tratei na aula anterior. O exemplo da temperatura aparente aqui, que eu chamo de W, que depende da temperatura e depende da velocidade. O que quer dizer essa temperatura aparente? Na verdade, quer dizer que, dada uma temperatura real, quando varia a velocidade, a diferença da velocidade, essa temperatura, você tem outra sensação térmica, que é descrita pela a temperatura real e pela velocidade. Escolhi aqui um banco de dados em que essa parte branca dessa tabela ela corresponde aí aos dados desse W aí, dessa sensação térmica. Então, aqui na coluna vertical, só para recordar, nós temos a variação de temperatura real e na horizontal aqui nós temos a variação de velocidade em quilômetro por hora. Então eu peguei aqui um caso aqui, quer dizer, se a temperatura real for menos 10 graus a uma velocidade de 15 metros por segundo, de quilômetro por hora, a sensação térmica será de menos 17. É o que os dados estão mostrando aí. Se eu mudar a mesma temperatura, mas com velocidade do vento maior, ou seja, 50 km por hora, a temperatura aqui, a sensação térmica é de menos 22. Se eu variar a temperatura, eu posso escolher aqui ter uma outra sensação térmica. Pois bem, isso já foi dito em outra aula, que isso é um caso prático de uma função de duas variáveis, uma função que depende da temperatura e da velocidade. Só que a aula de hoje eu escolhi esse exemplo para construir a definição de derivadas parciais. Pois bem, eu vou pegar a tabela aí, anterior, onde f, onde w é dado por essa função que eu já apresentei, é uma temperatura aparente, a sensação térmica, e vou fazer a seguinte pergunta. Quanto a temperatura aparente, ou a sensação térmica, ela varia para cada grau que a temperatura real fique próxima quando estiver próxima, na verdade, de menos 20 graus e com a velocidade de 60 km por hora. O que quer dizer aqui, se você olhar para a tabela, você vai ver que daqui para cá tem a variação de temperatura, não, a variação de velocidade, da direita para a esquerda, e daqui do centro para a esquerda aqui, você tem que ela está variando essa temperatura aqui, menos 35, menos 37. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando quanto a temperatura varia para cada grau da temperatura real. Pois bem, ao fazer essa pergunta, primeira coisa, eu estou fixando aqui uma velocidade primeiro para 60 graus, ou 60 km por hora, que eu quero fixar esses 60 de acordo com a pergunta aqui, para cada grau que a temperatura real esteja próximo aqui dessa temperatura e dessa velocidade. Então, quanto a temperatura aparente varia. Então,
para cada grau. Então, se a cada grau, eu vou trabalhar com a variação de temperatura. Se eu vou trabalhar com a variação de temperatura, como eu disse, eu vou fixar aqui no que eu quero próximo, que já está 60, dito aqui, km/h. E eu vou ver o que acontece com essa umidade quando eu faço variar essa temperatura. Pois bem, uma vez que eu fixe um valor, eu torno minha função dependente agora de uma variável, que eu vou chamar aqui de uma nova g de t. Tratar essa variação aí nos permite recordar de taxa de variação instantânea, ou seja, da derivada próximo ou na vizinhança da temperatura que eu quero, que é de menos 20 graus. Então, a pergunta que está aqui em cima, quanto a temperatura aparente varia, próximo dessa temperatura e dessa velocidade, no final das contas eu fixei um valor e quero estudar o que acontece quando eu estou variando o outro valor, que no caso é a temperatura real. Né? E fazer essa variação nos permite recordar da definição de derivada. Né? Eu usei aqui a definição de limite, de derivada através do limite. Né? Para quem não lembra, a derivada de uma função no ponto A é o limite dessa função pegando A mais um H menos f de A, quando H tende a zero. Né? Esse mais H é quando a gente faz a função se aproximar desse valor. Né? Seja lembrar que A mais H se eu lembrar aqui do eixo X, você tem um A aqui, né? Estou pegando um A mais H aqui na frente, né? A H é um valor maior que zero. Então estou estudando aí nas vizinhanças de A. Pois bem, dito isso, eu vou pegar a definição de derivada e vou aplicar o menos 20 aqui na definição, né? Então fica menos 20 mais H menos G de menos 20. Pois bem, só que H, eu já sei que a temperatura, né, eu faço a temperatura variar, a temperatura aqui, eu vou fazer variar para frente e para trás. Mas note que a temperatura varia 5 para frente e 5 para trás. Ok? Só para recordar, só para voltar aqui, essa escrita de limite aqui é a mesma que está aqui, só que a diferença é que aqui eu peguei a definição de função de duas variáveis. Né? Ou seja, o que está escrito aqui, menos 20 mais H, mostra que eu fixei 60 e fiz variar a outra variável, que aqui eu estou adotando que aqui é x e aqui é y. Né? Então, fixei y e fiz variar x. Né? E aqui é o f do ponto, a própria definição, f do ponto. Bom, como eu disse, o H, a escolha depende de do quão está variando aqui, ó. Mais 5 e menos 5. Então, peguei o H, né, próximo ao valor de menos 20. Então, eu vou fazer aplicar a derivada, ou melhor, o limite, baseado nesses Hs. Dessa forma, note que eu já tirei o limite aqui, né, na definição de derivada. Na verdade, o que você está vendo aqui agora nada mais nada menos que um delta y pelo um delta x, né? Ok? Então, se você pegar aqui, lembra do coeficiente angular? Então, é o f do que eu tenho variando em 5, né, que estou pegando primeiro 5, menos a f do ponto, né, sobre o 5, que já é o h que eu estou pegando aqui. Né? Dessa forma, menos 20 mais 5 é menos 5, então eu quero saber aqui quem é f de menos 15 e 20. É só olhar para cá. F de menos 15 e 20, olhando para a tabela, aqui, né, menos 15 e 20, ou melhor, desculpa, 60, é o menos 30. Está aqui. E o menos da fórmula, e o f de menos 20, 60, menos 20, 60, é o que o ponto inicial de definição, né? É o menos 36. Então, fazendo essa conta rápida, eu tenho 1.2. O que significa esse 1.2? Significa que a temperatura aparente
está variando 1,2 graus para cada temperatura real. Mas eu preciso entender também como é que acontece essa temperatura se eu pego o H-5. Peguei para frente e agora eu pego para trás, né? Dessa forma, colocando aqui o H-5, né? Aqui se repete, né? Aqui embaixo H é menos 5, então fica menos 25,60, está aqui, né? Na tabela, menos 25,60 corresponde a menos 43. E o menos 20,60, o ponto, né, F dele, corresponde a menos 36. Fazendo essa conta, eu tenho 1,4. Que quer dizer que para cada grau da temperatura real, ou melhor, a temperatura real varia 1,4 para cada... Desculpa, gente. A temperatura aparente está variando 1,4 graus para cada grau de temperatura real. Pois bem, como eu tenho 1,2 e 1,4, eu tiro uma média. Então tenho aqui 1,3. Conclusão. Para cada... a temperatura aparente está variando 1,3 graus para cada grau da temperatura real. E uma prova disso é que se você olhar para cá, então por exemplo, a temperatura aparente, pegar aqui... menos 36, né? Menos 36, para vir para cá, para outra casa, ela andou 5 graus, correto? Então, 5 graus de menos 20 para 25, ela andou 5 graus. Multiplica 5 graus vezes 1,3, você vai ter 6,5 aqui, né? 6,5 de graus total, variado. Vamos ver aqui, menos 36 menos 6,5, né, vai dar menos 42,5, está dando menos 43. Ou seja, como isso aqui é uma média, ou seja, é uma aproximação, é uma taxa de variação, tanto para frente quanto para trás. Você pode fazer o teste para trás, pegar 6,5 agora e colocar aqui, fazer uma conta com menos 36. Menos 36 mais 6,5 vai dar menos 29,5, que aqui está dando menos 30. Né? Ok? Estou pegando para trás aqui o menos 15, porque eu usei o menos 15 aqui. Ó. Então, é uma taxa de variação. E bateu aí, condiz com o nosso cálculo. Okay? Então, a ideia aqui, eu fixei um e fiz variar outro. Fixei y, fiz y constante e fiz variar o x. Depois guarde bem essa informação de fixar uma aí. Vamos pensar de outra forma. Quanto a temperatura aparente varia? Quando varia a velocidade do vento próximo de menos 20 graus e 60 km por hora. A pergunta é outra. Eu fixando aí nas entrelinhas, eu estou fixando agora a temperatura de menos 20 e fazendo variar a velocidade. Ou seja, para cá e para cá. Né? Note que o H aqui vai ser menos 10 e mais 10. E eu quero entender qual é o valor da temperatura, quanto a temperatura aparente está variando para cada quilômetro por hora percorrido, ou cada quilômetro por hora variado pelo vento, aí, né, da velocidade do vento. Então, fazer variar a velocidade aqui requer a mesma ideia vista anterior. Vou fixar, chamar de uma G de V e variar, né? E fazer a variação aí agora em torno de 60, ou seja, a derivada em 60 km por hora. Peguei a ideia, a mesma ideia, né? De derivada através do limite. Apliquei aqui, peguei o H menos 10 mais 10, porque aqui está variando mais 10 e menos 10. Coloquei aqui e fiz a conta também através do limite. Né? E está dando aqui menos 0,1 e menos 0,1, a média, menos 0,1. O que quer dizer aqui? Agora eu fixei o x e fiz variar o y. Né? Eu fiz uma x constante e fiz o y variar. Que nas entrelinhas, quer dizer aqui a resposta,
que para cada quilômetro por hora que o vento aumenta ou diminui, eu tenho uma variação de 0,1 grau para cada temperatura real. Se é para cada temperatura real, né? Então aqui, ou melhor, para cada quilômetro por hora do vento, daqui para cá ele andou 10 km por hora para frente, aqui, de 60 para 70, e para trás 10. Então pega 0,1 e multiplica por 10, vai ter um sinal negativo, né? Ou seja, variando 1 grau, então daqui para cá. Vamos ver de fato, né? Menos 36 daqui para cá, ou seja, menos 36 menos 1, menos 37. Né? Menos 36 agora para trás, menos 36 menos 1, ou seja, menos 36 mais 1, menos 35. Bateu. Esse bateu certinho, porque a média aqui, os dois valores deram iguais. Né? Então, de fato, tinha que bater exatamente a temperatura. Conclusão. O que é que vocês entendam aí? Que nesse primeiro caso que eu peguei, comecei com um exemplo, foi para mostrar para vocês que em ambas as situações eu fixei um e fiz variar o outro. Variar nos permitiu buscarmos o conceito de derivadas. E a derivada é a taxa de variação instantânea, naquele ponto. Né? Ou seja, se for em menos 20, eu calculei a taxa de variação instantânea em menos 20. Se for em 60, eu calculei a taxa de variação instantânea em 60. Ambos, geometricamente falando, estou falando aqui da inclinação da reta tangente. Né? Pois bem, geometricamente, de uma forma mais completa, esse monte de pontos que você está na tabela aqui, representa essa superfície. Né? Representa, desculpa, a superfície. Quando eu fixei lá em menos 20 e fiz variar 60 para cá e 60 para cá, nada mais, nada menos, eu estava verificando a inclinação dessa reta verde. Né? Ou seja, um ponto antes e um ponto depois, saber como é que se comporta a variação dela. Quando eu fixei 60 e fiz variar 20 para trás e 20 para frente, eu estava tentando entender como é que se varia a inclinação, ou como é que está variando, ou como se comporta a inclinação da reta tangente a esse ponto, né, que é o ponto menos 20, 60. E de onde que surge essas retas tangentes, né, como foi que elas apareceram? Mais uma vez, nas entrelinhas aí, né, que está aqui a superfície, quando eu fiz uma das variáveis constante, eu fiz, por exemplo, y de b, y igual a b, ou seja, um determinado valor, fixei ele, eu estou dizendo que em y aqui, pegando essa figura aqui, em y igual a b é um plano, né, exatamente passando pelo aquele valor de y, que ele está cortando a minha superfície. Então, quando eu fixei um valor, eu estou passando um plano na superfície. Ao passar um plano na superfície, gera uma interseção aqui, ó, que é a interseção da superfície com o plano. Então aquela derivada lá, nada mais, vou trazer para cá, a derivada é a inclinação da reta tangente à curva, em azul aqui, que é a interseção do plano com a superfície. Quando eu faço quando eu faço x igual a uma constante, da mesma forma, aqui em x, eu estou passando um plano na superfície, interceptando a superfície, que vai me gerar também a interseção, essa curva, que está aí aqui em azul, que a g filinha daquela 20 lá, foi menos 20, né, no primeiro caso, é a inclinação dessa reta, que é tangente à curva gerada pela interseção do plano e da superfície, plano com a superfície. Essa é a ideia do que está por trás das derivadas parciais. Então, peguei um exemplo e mostrei para vocês um exemplo prático de se calcular derivada parcial através de dados. Agora, eu estou pegando a ideia que está por trás dessa definição. Então, qual é a definição das derivadas parciais, né? Bom,
denotamos a derivada parcial dessa forma, né, se é f de x uma função de duas variáveis. Quando eu quero calcular a derivada parcial em relação a uma determinada variável, o qual ela depende, automaticamente eu estou fazendo a outra constante, né? Simbolicamente, ou seja, a notação dela, derivada parcial de f em relação a x é f de x aqui num determinado ponto, né? Aqui eu estou aplicando um ponto, que eu posso nada mais nada menos também denotar por del f del x, é a derivada parcial de f em relação a x. Aqui embaixo é a derivada parcial de f em relação a y. Nesse caso, se em relação a y, o x ele é encarado como constante. Notação aqui, del f, del y. Existem outras também. Então, f de x também é igual a del f, del x. Essas são as mais utilizadas, né? Então, tem essa também, del de f, aqui no x, ok? Mas enfim, essas duas já estão de bom tamanho. Então, se eu pegar o caso anterior e colocar essa notação, ou seja, o primeiro caso que eu peguei, que eu fiz o t variar, eu calculei, eu estava querendo ali a derivada parcial da função sensação térmica no ponto menos 25, 60. O segundo, quando eu fixei 60, fixei menos 25 e fiz variar 60, eu calculei a derivada parcial da função umidade em relação à velocidade no ponto menos 25, 60. Então tive essa resposta. Então quando eu tiver dados, você calcula a variação em ambos os eixos e calcula a média. Então você tem uma boa aproximação da derivada parcial quando você tem os dados ali conforme aquela tabela. Mas se nós tivermos uma função, como isso é feito, né? Por exemplo, caso como esse, eu estou querendo aqui qual é a derivada parcial no ponto 2, 1. Né? A derivada parcial em x e a derivada parcial em y. Como eu disse, na verdade nas entrelinhas, eu estou calculando aqui a inclinação da reta tangente no ponto 2, 1, né? No ponto 2, 1, referente a essa superfície aqui. Então, derivando em x, y para mim é constante. Então, vou pegar aqui pelo final, que já vai dar zero, porque y é constante. Essa daqui, y é constante, então sobra a derivada de x ao quadrado. Então, fica 2x, y ao cubo. Né? E a derivada de x, desce o 3 para cá, fica 3x ao quadrado. Está aí a derivada parcial de f em relação a x. Em y, mesma coisa. Eu encaro x como uma constante e faço derivar y. Aqui, x é constante, então a derivada vai zerar. Aqui, x ao quadrado é constante, então eu vou derivar só y, desce o 3 aqui, então fica 3y ao quadrado vezes x ao quadrado, né, tá aqui, menos a derivada de 2y ao quadrado, desce o 2, 4y, fica aqui, ó. Agora eu aplico o ponto, então sempre primeiro você deriva e depois eu aplico o ponto, porque se você aplicar o ponto primeiro, vai dar uma constante como resposta e derivar a constante vai dar sempre zero. Então, aplicando o ponto, então coloca o 2 e o 1, o 2 no lugar do x e o 1 no lugar do y, né? Então, aplicando esses dois valores, eu tenho aqui igual a 16. Mesma forma, aplicando em y, eu tenho aqui o 8. Então está aqui as derivadas parciais em x e y no ponto 2, 1. Ou seja, a inclinação das duas retas tangentes passando pelo ponto 2, 1. Se eu voltar lá nesse caso aqui, né, calculei essa inclinação de uma aqui e a inclinação da outra no pontinho aqui, como se fosse o ponto lá embaixo, né, o 2, 1. Né. Ok? Vamos lá, retomando aí. Outro exemplo, seno, né, seno de duas variáveis. Mesma coisa, aqui em ponto nenhum, só vou calcular a equação, as derivadas parciais aí. Então, derivando o seno, como o seno vou derivar em x, o seno depende de x, então derivado do seno, cosseno, vezes, né,
regra da cadeia, derivada do que está dentro, né? Derivada do que está dentro. E assim coloquei o símbolo de derivada do que está dentro, mais a derivada parcial em x, porque ele quer em x, né? E a derivada do que está dentro, simbolicamente, coloquei del x, porque aqui dentro tem duas variáveis, né? E a função depende das duas. Então, derivando isso aqui em relação apenas a x, aqui então aqui embaixo tudo é constante, então fica derivada de x dá 1. Então, a derivada parcial de f de x em relação a x é isso daqui. Aqui você não pode fazer mais nada, né? Você não pode multiplicar, não pode fazer mais nada. Então, para a conta aí. F de derivada parcial em y. Mesma coisa. Derivada do seno vai dar cosseno, mais uma vez, porque a função seno depende de x e y, então eu derivo a função seno vezes a derivada do que está dentro. Só que agora x é constante, vou derivar aqui embaixo. Para entender melhor essa derivada, eu vou pegar isso que está embaixo, vou jogar para cima e trocar a potência, né? Vou colocar 1 mais y elevado a menos 1, né? Então, a derivada disso daqui, né, derivada, como x é constante, então desce esse menos 1 para cá, menos 1 dá menos 2, ok? Então fica menos 2 vezes a derivada do que está dentro, em relação a y, né? A derivada de 1 dá 0, a derivada de y em relação a y dá 1, então vezes 1, que dá ele mesmo. Então está aqui a derivada parcial de f em relação a y. Por fim, eu vou fazer mais um exemplo aqui, que nos permite analisar a derivada parcial de outra forma. Aqui é uma derivada, uma função que ele está pedindo a derivada em relação a x e y, trata de um caso de derivação implícita, né? Então, se ele pede del z em relação a x e del z em relação a y, aqui nós já sabemos que z depende de x, né? E depende de y. Por outro lado, eu não sei quem é z, que está misturado aqui, né? Mas dá para a gente tirar essa derivada. De que forma? Então vamos lá. Derivando toda ela em x primeiro. Vou calcular aqui, eu quero achar aqui quem é del z, del x. Para isso, eu vou derivar todo em x. Derivar tudo isso em x, então x ao cubo, 3x ao quadrado. Y é constante, então fica 0. Derivada de z ao cubo, como z depende de x, então desce o 3, fica 3z ao quadrado, vezes, regra da cadeia, vezes a derivada do que está dentro, né? Del z, del x, como z depende de duas variáveis, eu coloquei aqui o símbolo de derivada parcial. Então, del z, del x, porque eu também não sei quem é z, mas sei que a derivada de z existe em relação a x. Mas tem outra parte aqui, vamos derivar isso. Tanto aqui depende de x e aqui tem x, então vamos usar a regra do produto. Eu vou separar aqui em duas, aqui, ó, certo? Para fazer isso. Então, derivada da primeira, chama aqui de 1 e aqui de 2, né? Derivada da primeira em x, então 6xy, fica 6y, vezes o segundo, vezes z, tá aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, 6xy, vezes a derivada do segundo. Mais uma vez, eu não sei quem é z, mas sei que a derivada de z em relação a x existe, porque depende de x. Vezes del z, del x. Derivada de uma constante, 0. Pois bem, como eu quero del z, del x, eu vou jogar isso para cá e vou jogar isso para cá. E aqui tem del z, del x, e aqui tem del z, del x, vou colocar em evidência, tirar. Então, né, coloquei em evidência, ficou isso aqui. Como aqui é um produto, vou jogar para o lado de lá dividindo, né? Então, está aqui meu del z, del x. Posso simplificar se eu quiser, mas eu resolvi parar aqui. Ok? Vamos lá. Calculando del z, del y. Mesmo jeito. Vou pegar a mesma função lá em cima, encarar ela como x constante. Como x é constante, então
essa derivada de x ao cubo vai dar 0, né? 0. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Derivada de z ao cubo, como z depende de y, então fica 3z ao quadrado, regra da cadeia, vezes a derivada do que está dentro. Del z, del y. Mesma coisa, mesma ideia que eu usei aqui na derivada anterior. Vamos pegar aqui a de cima, né? Usar a regra do produto. Então, em relação a y, 6xy aqui, em relação a y, fica 6x. Derivado do primeiro vezes o segundo, vezes z. Está aqui. Então, 6xz mais o primeiro, 6xy, vezes derivada do segundo, derivada de z em relação a y, del z, del y. Repetindo a mesma ideia, vou jogar isso para cá e isso para cá, né, para o lado da igualdade, e vou separar o termo em evidência aqui, esse e esse. Vou ficar com essa derivada aqui multiplicada por esse termo que vem daqui, né? Isso aqui vem do lado, trouxe do lado esquerdo, está do lado de cá, trouxe para cá. Ou seja, está multiplicando, passo dividindo. Então, del z, del y é essa expressão aqui, que pode também ser simplificada dividindo tudo por 3. Ok, gente? Então eu tentei até de uma forma um pouco mais rápida, para o vídeo não ficar muito longo, e tentar abranger 3 exemplos aí. Na verdade, 4 exemplos, começando com o primeiro exemplo, que foi um banco de dados. Então você pode aplicar derivadas parciais aí, uma derivação implícita, você pode tratar ela numa função aí de 2 variáveis ou mais, ou no banco de dados. Nós vamos ver nas próximas aulas uma aplicação dessas derivadas parciais em linearização, em planos tangentes, em problemas do cotidiano, tá? Nas próximas aulas vou começar a tratar mais de aplicações, né, das derivadas parciais no contexto de mais de uma variável. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, e boa sorte a vocês, bons estudos, e até a próxima, gente.